Papa São João Paulo II, no ano de 2000, inspirados pelas revelações privadas que uma santa chamada Santa Faustina Kowalska teve de Jesus. E, gente, é maravilhoso o que Deus revela na vida e na obra dessa freira. E hoje é um dia no qual o coração do Senhor está aberto para derramar a misericórdia dele sobre a sua vida. Hoje é um dia para pedirmos pela nossa conversão, pela conversão dos nossos. Hoje é um dia, segundo a promessa do próprio Senhor, que Ele não negará nada a quem clamar a sua divina misericórdia. É muito forte isso. Só que, sabe por que a gente não vive, não só a divina misericórdia, mas muitas coisas na vida porque nós somos um povo que não entendeu muitas coisas. Eu não estou falando nem de racionalmente falando. Clareza racional a maioria de nós tem. Se bem que, gente, sabe uma coisa que assusta? Internet hoje, não é? Não sei se vocês acompanharam esses dias. O Madalena, lembra? Falando. Você sabe que o Madalena, quando eu ouvi ele falando aquele monte de besteira da Bíblia lá, eu ouço aquilo e ele falando e nada para mim é a mesma coisa. Mas por ele eu tinha uma memória afetiva por causa da minha avó. Minha avó acordava 5 e pouquinho da manhã assim, para ouvir o Madalena falando. Mas um homem daquele fala para um público, eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas a grande maioria das pessoas leem e não interpretam. E quando interpretam, tem dificuldade de diferenciar opinião de fato. Então você imagina o que é, hoje, você fazer uma pregação e explicar algo para uma geração dessa. Gente, desculpa dizer, alguma coisa que eu me coloco no meio. Nós somos um povo muito preguiçoso, gente. Posso dar um exemplo simples? Às vezes colocamos uma arte divulgando algum evento. Lá na arte está Paróquia Nossa Senhora de Fátima, o horário, quem vai estar, quem não vai, a hora que começa que termina, aí o filhote de Filisteu pergunta embaixo, onde vai ser? Aquela hora mexe com o pior que tem em mim, você vem assim, ó. Né? É só ler, só ler. Só que você imagina se nós estamos vivendo um quadro desse a nível de Brasil, não sei se é a nível de mundo. Agora, como é que a gente tem essa dificuldade, gente? Como é que você vai conseguir experimentar algo de Deus sem um pingo de clareza? E agora eu vou falar algo um pouquinho até mais complexo, porque envolve uma disponibilidade do nosso coração mesmo. Por exemplo, qualquer conhecimento racional que você tiver interesse de aprender, você vai conseguir. Você se esforça com mais ou menos tempo, você vai, estuda, descobre a metodologia, o conteúdo, aquilo que pensa e aprende. Só que é um conhecimento que você absorve. Deus, ele não é um conhecimento somente racional. Ele passa pela razão. E a categoria que melhor expressa esse tipo de conhecimento é mistério. Mistério não é algo esotérico, escondido, não é um segredo fechado a 7 chaves. Mas o mistério é um conhecimento de uma qualidade superior ao conhecimento racional. Então ele não obedece à lógica racional muitas vezes. Gente, misericórdia é um amor que talvez o amor que mais se aproxima é o amor de uma mãe. Uma mãe ama de maneira irracional. Não que os pais não amem, mas vocês entendem. O amor de mãe é um amor que até a palavra misericórdia pode explicar, entranhado, profundo. É um amor diferente. E esse é o amor que Deus tem por nós. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Porque por mais que nós amemos, e por mais que uma mãe ame dessa maneira, esse amor pode ser maculado, sim ou não? Você ama, mas com certo desgosto. Deus continua olhando para esse monte de miserável que somos nós e se movimenta em direção de nós com amor. Eu falava da minha avó agora há pouco, eu nunca esqueço. Quando meu avô faleceu, ele foi um pouco antes dela. Minha avó é uma mulher muito simples, muito pobre, veio lá do Nordeste, depois morou em Baté, depois viveu em América Brasiliense. E meu avô foi um homem que aprontou muito. Alguém conhece algum homem que aprontou muito? Só conhece de longe, sabe? As esposas com a mão coçando para levar você. Meu avô fugiu 4 vezes com a mesma mulher, sabe? Só isso. Voltou 5, fugiu 4. E quando meu avô morreu, eu sei que eu brinco, eu sei que é triste, mas quando meu avô faleceu, eles viveram junto depois até o final, sabe? Enfim. Ele, um dia, já com o
corpo dele para ser sepultado. Eu com a minha avó abraçada, ela falou assim, Jonas, Deus não despreza ninguém não, né? A preocupação dela. Se apesar de tudo, Deus não ia desprezar alguém que errou bastante. Alguém que não viu o que tem que ser vivido. Isso se aproxima do amor misericordioso que Deus tem por nós. E é até difícil de expressar um termo para misericórdia. Você vai ao Antigo Testamento, dentre tantos termos tem dois. Um que é famoso hoje, Hesed, por causa do Instituto. Hesed significa misericórdia enquanto compaixão, enquanto uma atitude de piedade. Mas há uma palavra no hebraico que para mim ela expressa muito melhor, chama haramim, que é um amor entranhado. Para o homem bíblico, as entranhas, onde tem algo mais de profundo, o ser humano estão os instintos. É como se dissesse assim, Deus, eu amo você, não de qualquer maneira, mas o amor que vem do mais profundo de mim. É um amor entranhado, um amor forte, um amor que movimenta, um amor que me move instintivamente para você. É esse tipo de amor que Deus tem por nós, e nós não conseguiremos experimentá-lo se primeiro não entendermos o que significa, e segundo, entender o que significa, não entender qual é a atitude que eu tenho em relação a esse amor. O evangelho de hoje expressa muito bem isso. Imagine você que era um domingo e Tomé, por algum motivo, não estava na missa. Tomé estava preocupado com o jogo do Corinthians, 6h30. Estava animado com o Diniz, que chegou, ganhando aquele time famosíssimo na Argentina. E ele não foi na missa, porque Tomé começou a comemorar antes o jogo do Corinthians. E não foi para a missa, não participou. Só que justamente no dia que Tomé não veio, Jesus apareceu. Ele entra no meio deles e Jesus usa uma expressão por duas vezes que eu falei para vocês: a paz esteja convosco. Hoje, gente, estava todo mundo com medo. Só que às vezes nós julgamos os discípulos porque eles viram muita coisa. Mas vamos parar para pensar. Você está caminhando com Jesus, certo? Jesus era bom, sim ou não? Gente, curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava morto, andava sobre as águas. Ele fazia a cachoeira subir, de vez de descer, subia com ele. Mataram ele. Você imagina os discípulos que estavam junto com ele? O quê? Se mataram ele, imagine eu. Que malemar consigo acordar, levantar, não consegui nem seguir ele direito, fugimos tudo com medo. Então você imagina o medo deles. Quando Jesus vem comunicar paz, esteja convosco, o que ele está dizendo? Tudo o que vocês estão vendo aqui fora, tudo que ainda pode acontecer com vocês, mesmo o perigo iminente da morte, eu já venci tudo. Por isso eu comunico paz. E a paz, nas Sagradas Escrituras, não é a ausência de conflito, é um estado de tranquilidade que nós interpretamos hoje. A paz vem do hebraico shalom, que é a plenitude de tudo aquilo que é bom é comunicado naquele momento, como Jesus dissesse. A partir de agora, olha para mim, porque eu sou maior que os seus traumas, maior que a sua história, maior que as suas dificuldades, maior que os seus anseios, maior que tudo que eu for, sou maior inclusive que as suas misérias e pecados, porque eu venci todas as coisas. E quando Jesus mostra para eles as mãos e o lado, não é para se exibir não, para falar que alguma coisa, para dizer, esses são os sinais de que eu estou vivo, eu não estou no sepulcro, eu estou ressuscitado. E quando ele sopra o Espírito Santo, esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que foi soprado em Gênesis 2:7, quando ele sopra a vida do ser humano, é o mesmo Espírito que foi entregue na cruz e é o mesmo Espírito que agora é derramado na igreja, para que não seja uma igreja medrosa, temente. Temente no sentido de temer as coisas. Deus nos quer uma igreja que procura Ele, independente de toda e qualquer circunstância, mas Deus sabe que nós somos um bando de miserável. É forte ouvir isso, não é verdade? Mas nós somos, gente. Por exemplo, tem um povo aí que acordou com o freio todo dia, 4 da manhã. Mas quando deu o domingo, você fala, nossa, graças a Deus. Não vou ter mais que ver aquele padre careca cantando lá. Aí ele chama o Marcelo Rossi, que mais canta que reza, 3h30 de rosário. E você comemorou. Não estou dizendo que é errado você ficar feliz por uma penitência que termina, mas brincando, sabe como a gente é? A gente não desfruta o momento. Eu uso essa brincadeira só para dizer que muitas vezes, usando o exemplo do freio, é claro, a gente passa 40 dias vivendo algo que nós não queremos simplesmente para fazer e acabou. O que é que fica de concreto? Esse é o ser humano, gente. A gente é instável, é ou não é? Quantos propósitos você não fez para 2026 e boa parte delas não acontece na sua vida? E não é porque alguma coisa aconteceu, é a nossa própria condição de criaturas simples, frágeis e vulneráveis. É por isso que Jesus vem
E mesmo nesse sopro que ele faz, o Espírito Santo, conferindo à igreja o poder de perdoar os pecados, ele faz uma nova criação. Não uma nova criação no sentido de criar do nada, mas esperar que nós, católicos, cristãos, tenhamos uma postura em relação à vida, em relação a ele diferente. Mas aí que entra propriamente nós entendermos o que significa propriamente essa misericórdia. Todo mundo alguma vez aqui na vida usou a expressão, achando que estava arrebentando. Ah, eu sou que nem Tomé. Eu preciso ver para... Todo mundo um dia falou isso. E a gente acha que é até bonito, né? Não, porque eu preciso de dados. Eu preciso de ter alguma coisa na realidade que inspire. E a gente acha bonito isso. Porque eu sou inteligente, é verdade? Mas o que acontece com Tomé? Tomé é alguém que, quando ele não acredita no testemunho da igreja, e aqui entra a gente, quando a gente não acredita no testemunho da igreja, e aí na igreja entra escritura, tradição, magistério, quando a gente começa a colocar condição para crer, nós somos que nem Tomé. O que Tomé está dizendo? Os 3 anos que eu vivi com o Senhor não foram suficientes para que eu entendesse que o Senhor é Senhor de verdade mesmo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, gente, só que de maneira disfarçada e de maneira diferente. Quantas vezes eu não acredito mais em Deus porque Ele não conseguiu isso para mim, porque alguma tragédia me visitou, porque alguma coisa deu errado, porque eu não vivo aquilo que eu quero viver, e a gente vai botando um monte de condição, um monte de circunstância, um monte de obstáculo, ao invés de aceitá-lo como o Senhor, entender de fato, pode ser que eu não tenha visto essa manifestação, mas eu creio no testemunho dele e ele está vivo. E por que eu falo que se expressa o sentido de misericórdia? Vamos nos colocar na situação? Qual que é a sua atitude instintiva quando alguém é ingrato com você? Eu não vou dar ingratidão básica, mas eu vou dar um exemplo de pai, mãe, filho e filha, que está muito feio hoje. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Pode baixar. Você que é jovem há mais tempo, que já é vô, vó, só para ficar mais claro, tá? Tá com os cabelinhos brancos, tá pintando aí, pá, né? A sua relação com seu pai e com sua mãe é a mesma que o seu filho tem com você? De maneira alguma. De maneira alguma. Não estou falando naquilo que é bom e naquilo que defende é ruim. A geração passada, ela aprendeu a honrar pai e mãe. Pai e mãe era autoridade dentro de casa. Era uma fase que pai ou mãe olhava para a criança, só de olhar, o tempo fechava. Não é verdade? E é uma geração que procurava agradar o pai e a mãe. O melhor pedaço era para a mãe, para o pai. O melhor era para o pai e para a mãe. A geração nossa, você entregando o melhor, parece que sempre é pouco. Isso que eu vou dizer, se eu vou machucar alguém, é por isso que tem pai e mãe que vive a vida inteira refém do amor, do carinho que não tem dos filhos. E para essa geração que viveu isso com o pai e com a mãe, não entra na cabeça como é que você fez tudo o que você fez. Você se privou o que você se privou. E o seu filho, a sua filha, não tem reconhecimento por você. E é um reconhecimento pequeno. Estou falando que pai e mãe esperam, tem uns que esperam, tem um pai e mãe que olha, né? Mas a grande maioria está esperando uma ligação de vez em quando, saber como que está. Está esperando você pegar um dia, passar para tomar um café, para ela contar a mesma história. Eu vou na minha casa com a minha mãe lá, faz 18 vezes que ela conta a mesma história, eu conto melhor que ela, mas deixa ela contar. Não lembra mais. Ela começa a contar, tem coisa que ela conta, eu estava lá, ela conta, eu falo, não, tá bom, isso aí, segue, né? Vai chegar a nossa vez. Mas a geração nossa não tem isso, porque não aprendeu. Pegou esse exemplo de mau filho? Se você é esse mau filho, procura mudar. Agora, nós somos esse mau filho com Deus. Deus fez de tudo, nos redimiu, morreu na cruz, é misericordioso. A gente chegou na sexta-feira santa aqui e cantou, né? E é bonito, e chora. E na procissão do Senhor Morto, eu acompanho as fotos, parecia que era o Papa Leão XIV, tanta gente que tinha, levanta a vela, e Jesus... Só que a gente não consegue relacionar com Deus de verdade, de fato. Nós somos esse filho ingrato, mas sabe qual que é a atitude de Deus? Deus desce a nossa maneira de amar para nos elevar à maneira dele de amar. Se nós não formos teimosos e dizer para Deus, olha, Senhor, eu tenho essa limitação, infelizmente eu sou assim, eu tenho essa ou aquela circunstância, ele vai descer a sua maneira de amar para te levar à maneira dele. Mas sabe qual que é o grande problema? Precisa ter muito brio para fazer isso. Deixa eu contar uma história de um apóstolo que ilustra bem
que eu queria dizer para vocês. Fala para quem está do seu lado, presta atenção. Fala, calma, tá acabando. Eu gosto de falar com o povo, vou contar uma história, o povo fala assim, ó. Que já estão em Nárnia, assim, ó. Ainda mais que eu falei do Corinthians do Palmeiras, a gente já ficou triste na hora. Já começou a lembrar do ano inteiro, não é? Sabe uma história que me ajuda a entender bem o que Jesus faz? A história de São Pedro. Você veio aqui na Quinta-feira Santa, ou na paróquia que você frequenta, e teve a Santa Ceia, certo? Se você ler o capítulo todo de João, capítulo 13, vai chegar um momento que Jesus fala que um deles vão trair. Todos começam a se perguntar se seriam eles, porque ninguém tinha segurança se de fato não trairia. Apenas um fala, aqui não, eu não vou trair o Senhor não. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. O que Jesus fala para Pedro? Você vai dar a sua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E, no capítulo 18, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Para mim, um dos filmes que melhor expressa a paixão do nosso Senhor é do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. E tem essa cena, que se eu não me engano, está lá em Lucas 22, 24, em que Jesus já foi flagelado, já lhe colocaram a coroa de espinhos, está desfigurado, ele cai. E no que ele cai, ele olha Pedro. Está na Bíblia, Lucas 22, 24. Diz que Pedro chora amargamente. É aquele choro, o que é que eu fiz com o amor? O que é que eu fiz com ele? Onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz isso? E ali começa o processo de conversão de Pedro. Mas sabe o que é mais profundo ainda? Depois que eu falo que a gente não entende o olhar misericordioso de Jesus. Que quando Jesus olha para Pedro, ele não olha reprovando, ele não olha condenando, ele fala, apesar disso, eu ainda amo você. Apesar de tudo que aconteceu na sua história, Deus, ele te olha e ele diz para você, eu te amo. Isso é misericórdia. Ficou famoso esse tempo atrás o testemunho do Barrabás, do ator, lembra? Eu tive a graça de, acho que em 2008, faz tempo, lá na Canção Nova, ele deu testemunho, eu estava presente no encontro. E se você ver a cena do Barrabás, de fato ele se perde mesmo. Porque o que era o Barrabás? Você viu a versão do Brasil no Barrabás na internet? Soltaram o Barrabás passou e roubou uma coca, ainda foi embora. Esse é o Brasil, né? Levou. Interpretação fiel. O Barrabás, quando Mel Gibson falou assim, isso é testemunho dele, não olha no olho do Cristo, ele fala. Porque ele sabia, fora a parte de emoção, história, enfim. Mas quando ele vai, quando ele para, na hora que ele olha para Jesus, ele trava. E o testemunho dele fala, ele ficava inconformado, como é que eu, sendo que eu sou, miserável como sou, ele me olha e me ama. Isso é misericórdia. É por isso que é um amor que você não vai entender. Você só pode experimentar. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem que ser muito homem para experimentar esse amor. Tem que ser muito mulher para experimentar esse amor. Eu não estou falando de gênero, não. Estou falando de você ser homem, ter brio, mulher ter brio, para descer na sua realidade, naquilo de mais escuro você tem, e deixar ele visitar ali com você. Precisa ter brio. Só que aí que está. Se nós não tomamos essa atitude de deixar ele olhar e fazer o que tem que ser feito, você vai viver a vida inteira empurrando a vida com a barriga. Não vai resolver. Pode vir de quinta-feira no Padre Dourado, pode visitar o Papa Leão XIV, pode visitar o Padre mais santo, não vai resolver. É só você que consegue dizer sim ou não a Deus. É só você que pode ver essa experiência de amor. Entenda, dizer sim para Deus é um pouco arriscado algumas vezes. Na verdade é a coisa mais certa. Não é porque eu falo arriscado. Tem um refrão orante do Padre Zezinho, eu coloquei na minha ordenação há 8 anos atrás, que ele fala assim, ó, a palavra do Senhor, quando me visitou, exigiu de mim uma resposta. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Mas dói depois o sim e dói depois o não. A diferença é que o sim dói, mas regenera, transforma, abre vida nova. O não dói, sem sentido. É por isso que muitos de nós, até somos bons católicos, se você parar para olhar na performance. Você vem na missa de domingo, você frequenta alguma coisa, se precisa ajudar, você ajuda, sabe? Você não é uma pessoa que se fecha.
Se você pode ajudar, você também se não atrapalha, entendeu? Você não pode ajudar. Nós somos assim. Mas, às vezes falta aquele sabor que só experimenta que um dia se encontrou com Jesus, entendeu? Que ser católico, ser cristão, não é seguir um conjunto de doutrinas e preceitos religiosos. É seguir uma pessoa. E essa pessoa, às vezes ela vai falar aquilo que você não quer ouvir. Ela vai dizer, não, você tem que ficar aqui no seu casamento mesmo, é aqui que você vai ficar. Não, mas é aí mesmo, é aí que tá a cura. Às vezes ela vai dizer, não, a sua conversão, daí você abandonar esse vício que você acha que você não tem, todo mundo tá vendo, está se acabando, mas é isso aí, você vai ter que largar isso aí. Deixar Jesus entrar na vida é estar disposto a dizer sim, independente do que vai acontecer. Por isso eu te pergunto, você está disposto a dizer sim a Deus? Não precisa me responder, falado. Você tem coragem mesmo? Dizer sim, não é talvez. Não é um sim agora que depois você virou ali. Não estou dizendo que sua vida vai mudar da água para o vinho. Mas o dizer sim vai te colocar numa dinâmica diferente de reestruturação. E agora, para encerrar de verdade, Jesus poderia ter entrado triunfante em Jerusalém, sim ou não? Poderia. Mas ele escolheu fazer diferente. Porque ele quer mostrar que ele está vivo através da obra da sua vida. Você imagina o dia que você dizer sim para ele. E você seja uma pessoa que era assim. E alguém que é seguidor de verdade de Jesus. As pessoas olhar para você e falar, nossa, tem que ter alguma coisa diferente. Porque o brilho no olho dessa pessoa é outro. É isso que Jesus quer fazer com você. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. Fala com Deus com verdade mesmo hoje. Talvez você está aqui cheio de confusão na cabeça, cheio de coisas. Talvez você não tenha entendido nada do que tem acontecido com a sua história, com a sua vida. Nesse momento, só olha para Jesus. Talvez você está tão perdido, tão perdida que faz tempo que você carrega no seu coração um sentimento que você não tem mais vontade de viver, de fazer nada. Talvez há muitos anos você esconde feridas, dores, e você não está aguentando mais. Talvez você até reza, mas você admite e permite muita coisa distante de Deus na sua vida. Volta para Deus hoje. Então você pergunta, Padre, mas como é que eu faço isso? Apenas diga sim. Ele vai te conduzir no processo. Às vezes numa confissão, às vezes numa retomada com as coisas de Deus. Deus vai usar até o fracasso que você viveu ou vive para te trazer para mais perto dele. Talvez a sensação que você tem é a seguinte, tudo que você faz não vai para frente, deve ter algum motivo. Ou talvez você vive plenamente, muita coisa boa, está tudo certo, mas falta aquela presença na sua vida. É a sua alma gritando por Deus hoje. É a sua alma clamando por Ele. Se entrega para Ele hoje. Amém?